Olá, meus irmãos, vamos meditar aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19, que diz o seguinte: Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte da injustiça todo aquele que processa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Tá aí. Então, nós vemos a questão de sermos vasos. Há vários tipos de vasos que são conhecidos na Bíblia Sagrada. Eu vou citar aqui em 2 Reis 4:3, haviam vasos vazios que iam ser cheios por meio da fé. Uma fé que uma mulher manifestou em Deus quando recebeu uma ordem: traz todos os vasos vazios. E ela trouxe vários com os seus filhos, e esses vasos foram cheios através de uma pequena botija de azeite. Existem vasos vazios que estão ali vazios para serem cheios por Deus. Existem vasos que são puros para o Senhor, e eles servem para serem usados por Deus. Os vasos puros, que está lá em Isaías 66:20, que está lá em Mateus 23, verso 25, são vasos puros, vasos que são para o uso de Deus. Existem também vasos escolhidos para o serviço do Senhor. Isaías 6, do verso 6 ao 8, e Atos 9, verso 15. São esses vasos que Deus escolhe para uma determinada causa, para um determinado uso, um uso prioritário, um uso que realmente foi separado por Deus. Quando Deus chamou ao apóstolo Paulo, por exemplo, ele disse: este é um vaso escolhido por mim. Então, Deus escolheu aquele vaso para uma determinada obra. E Paulo foi uma voz profética para os gentios, para os judeus, para os romanos, para os gregos e assim por diante. Temos também vasos santos e úteis para o Senhor no sentido de purificação da igreja, de santificação. Temos pessoas que têm sido separadas para separarem outras pessoas, para regimentarem outras pessoas nas funções do reino. Temos vasos de barro com um conteúdo precioso. Há pessoas que realmente têm se guardado, como está lá em 2 Coríntios, né? Capítulo 4, verso 7, Mateus 13, verso 44, 1 Coríntios 2, que fala sobre a visão espiritual, que só conhece e só discerne bem as coisas espirituais, aquele que tem o Espírito de Deus. Então, quando nós falamos nesses vasos santificados, esses vasos de barro, esses vasos que são separados por Deus, nós entendemos que eles têm revelações profundas. Há vasos especiais, como nós vimos os profetas Amós, Obadias, o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel, os próprios discípulos de Cristo. Há vasos que são chamados especiais nesse sentido, porque são pessoas que se colocaram em posições que não são almejáveis por muitos aqueles que são covardes, porque esses vasos morreram pela causa do Evangelho. Esses vasos foram entregues para cárceres, passaram por privações, por dificuldades, como Daniel foi lançado na cova dos leões, como Sadraque, Mesaque e Abdinego foram lançados numa fornalha, e esses vasos permaneceram fiéis e verdadeiros ao Senhor. Então, há vasos que são especificamente trabalhados por Deus para glorificar o seu nome. E há aqueles vasos da ira, vasos reservados para o julgamento. Romanos 9, verso 22, há vasos que foram separados para o dia do juízo. E nós temos que ser um vaso. E eu creio que o vaso vazio tem que ser cheio. Eu creio que o vaso puro tem que ser realmente para o Senhor, tem que ser usado para Deus. Eu creio que esses vasos escolhidos, esses vasos santos, esses vasos de barro, esses vasos especiais, são obra da escolha divina, para que você e eu possamos glorificar o Senhor, mas nunca queira ser um vaso reservado para a ira vindoura. Nunca queira ser esse vaso reservado para o julgamento. Procure fugir de tudo isso. Procure sair dessa situação de juízo, porque após a morte a Bíblia diz: seguirá o juízo. Então, entrega a tua vida ao Senhor Jesus, confia nele, serve ao Senhor de coração, entrega o teu caminho a ele e ele tudo fará por ti. Esse é o meu conselho, que você seja um vaso de honra e não um vaso de desonra. Deus te abençoe.